Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso ensino remoto. O tema da nossa aula hoje será produção dos raios-x, ok? Então, quando a gente dispara o raio, o que ocorre em frações de segundo dentro do nosso aparelho de raio-x, ok? Então, produção dos raios-x. Para que o raio-x seja produzido, nós precisamos de 3 itens, que nós chamamos a matéria para a produção dos raios-x. Então, se eu perguntar o que nós precisamos que tenha no nosso aparelho de raio-x para que ele produza a radiação X, nós chamamos de matéria, requisitos, o que há necessidade para que seja produzido o raio-x. Então, esse slide aqui é extremamente importante. Para que eu produza o raio-x, a matéria do raio-x, nós precisamos de 3 requisitos. O primeiro seria gerador de elétrons. Algo tem que gerar esses elétrons. Depois, o acelerador de elétrons. Esses elétrons são gerados e precisam ser acelerados. E depois o alvo ou o anteparo, no qual eles vão se deparar e vão sair em forma de raio-x. Esses 3 itens, esses 3 requisitos, necessariamente precisam estar no vácuo. Então, na verdade, nós precisamos de 4 requisitos para produzir o raio-x, que é a matéria do raio-x. Então, seria, primeiro, gerador de elétrons, depois, acelerador de elétrons, alvo ou anteparo, tudo isso dentro do alvo, dentro do vácuo. Perdão. Então, vejam esse desenho na parte inferior do slide. Vamos imaginar que essas bolinhas são os elétrons. Então, eles estão sendo gerados e estão sendo acelerados contra um alvo ou anteparo. Então, eles batem no alvo ou no anteparo e quando eles saem em forma de cobrinha amarela, são os raios-x. Okay? Tudo isso, pessoal, ocorre em frações de segundo no interior do nosso aparelho, ok? Quando a gente aperta o botão lá no disparador, que a gente está ouvindo o barulho, que o raio está saindo e está ocorrendo isso tudo muito rápido dentro do nosso aparelho. Ok? Então, eu quero frisar bem que para que exista o raio-x, nós precisamos de elétrons. Sem elétrons não há raio-x. Esses elétrons, eles precisam ser acelerados. Então, também, se eles não forem acelerados, não temos o raio-x. Precisa do alvo ou do anteparo. E nada adianta eu ter esses 3 primeiros requisitos se não tiver o vácuo. Então, tudo isso é importante. Os 4 requisitos que nós chamamos matéria para a produção dos raios-x. Então, eu gosto de explicar com esse desenho esquemático aqui, que eu acho que ele é bem mais fácil para a gente conseguir compreender. Então, vejo aqui, eu tenho um desenho esquemático de o cabeçote do raio-x. É onde vocês já foram para a prática, é onde a gente coloca a mão para acertar a angulação. Tudo aquilo ali, eu tenho o cabeçote e sai o cilindro localizador onde eu aponto o meu paciente. Tudo isso se chama cabeçote do aparelho. Então, a gente está pegando. Aqui eu tenho um desenho esquemático do cabeçote do aparelho de raio-x. E lá no interior dele, que eu tenho os componentes. Então, vamos ver lá. Lá no interior, se vocês olharem para a esquerda, está escrito cátodo e para a direita ânodo. No centro deste cabeçote aqui, ok? Eu tenho o quê? O tubo ou a ampola do raio-x. Então, vamos lá retomar. Todo este desenho aqui que vocês estão vendo, todo ele se chama cabeçote do aparelho de raio-x, aonde nós pegamos no aparelho para ajustar a angulação. No interior do cabeçote, este dispositivo aqui, ó, é o coração do aparelho do raio-x, que se chama tubo do raio-x ou ampola. É a peça fundamental. É aqui no seu interior que é produzido o raio-x. Então, quando a gente diz assim, nosso aparelho, por exemplo, parou de funcionar. Daí você chama um técnico e ele diz assim, doutora, queimou o seu tubo do raio-x ou a sua ampola do raio-x. E, infelizmente, você sente e chora, porque queimou o coração do teu aparelho. Né? É isso que faz a produção do raio-x. Então, é a parte mais cara. No final, a gente até brinca, no final, tudo isso daqui é um complemento do aparelho.
né? Que a gente brinca, é a carcaça do aparelho. O fundamental está no tubo ou ampola do raio-x. Então, vamos lá. No interior da ampola ou do tubo do raio-x, do lado esquerdo, a gente tem um polo chamado cátodo, ok? E do lado direito, nós temos o outro polo chamado ânodo. Então, cátodo é o polo negativo, o ânodo é o polo positivo, no interior do tubo. Vou falar um pouquinho do cátodo. Ó. O cátodo, ele é formado por um metal, essa parte côncava aqui, é um metal chamado molibdênio. Então, ele tem o formato côncavo e do metal molibdênio. Se vocês olharem, aqui nesse molibdênio está ligado quem? Um fio, um outro metal que é de tungstênio em forma de espiral. Então, o cáduto ele é formado por molibdênio de forma côncava e nele está ligado um fio de tungstênio de forma, um filamento que a gente chama, né? Um filamento de tungstênio no molibdênio. Então, isso aqui, repito, é o polo negativo. Se vocês perceberem, o cáduto, que é o polo negativo, ele está ligado a um transformador de baixa tensão e também ligado a um transformador de alta tensão. Então, dentro do nosso cabeçote, eu gostaria que vocês prestassem atenção, a gente tem o tubo do raio-x ou a ampola e ligado neles dois transformadores, um transformador de baixa tensão e o transformador de alta tensão, ok? Que estão interligados também. Então, eu falei do cáduto, que é o polo negativo. Quando nós vamos realizar uma radiografia e a gente começa a apertar o nosso dedo, tá, no disparador, a primeira coisa que ocorre lá dentro do nosso cabeçote, esse filamento aqui em espiral de tungstênio, ele está ligado ao transformador de baixa tensão. O que, quando você começa a apertar o dedo, o que acontece? O transformador de baixa tensão aquece esse filamento de tungstênio, ele fica rubro. Ele é aquecido. Como aqui dentro nós temos o vácuo, aqui dentro, veja a seta, ó. Aqui dentro do tubo é vácuo. Como nós temos o vácuo aqui dentro, se a gente fizer um teste, todo metal aquecido dentro do vácuo, qualquer metal, não precisa ser tungstênio, qualquer metal que você aqueça no vácuo, ele forma ao redor dele uma nuvem de elétrons. Então, se você fizer um teste, né, qualquer metal que você aqueça, esse metal estiver aquecido dentro do vácuo, repito, forma ao redor desse filamento o quê? Uma nuvem de elétrons. Então, aí, eu já estou respondendo o primeiro quesito da produção do raio-x. No slide anterior, qual é o primeiro quesito que a gente precisa para a produção do raio-x? Gerador de elétrons. Então, onde os elétrons são gerados? No cáduto, que é o polo negativo, ok? Antes de eu passar para o ânodo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tubo do raio-x. Esse tubo do raio-x, ele é de vidro plumbífero. O que quer dizer vidro plumbífero? É um vidro que tem na sua composição chumbo. Então, e ele é transparente, você vai olhar, é um vidro comum. É igual o vidro que nós temos na janela das portas dos boxes lá da nossa clínica de radiologia. Não é um vidro comum, ele é um vidro plumbífero, ele tem chumbo na sua composição. Então, quando você fecha a porta para disparar o raio, você pode ficar olhando naquele vidro. Se fosse um vidro comum, não poderia, ele estava ultrapassando o raio-x. Já o vidro, perdão, plumbífero, ele não deixa passar o raio-x. Então, se vocês olharem aqui, onde está mais espesso, ó, vamos imaginar que é o chumbo,
que está na composição desse vidro. E aqui, ó, é vidro comum, onde está escrito janela. Não tem chumbo nesta parte. Por quê? Para que quando os elétrons venham acelerados aqui, saiam daqui em forma de raio-x. Então, uma parte não pode ter chumbo. Se tivesse chumbo, não passa o raio-x. Então, tem que ter essa janela, que é um vidro comum. Por isso, tudo isso daqui está blindado de vidro para ter o vácuo aqui dentro. E esta parte da janela não tem chumbo para que o raio-x saia aqui. Ok? Então, o tubo de raio-x, ele é formado, o tubo, a ampola do raio-x é formado por vidro plumbífero, e tem uma parte que é a janela, que é vidro comum, por onde sai o raio-x. Então, vamos retomar lá, falar do primeiro item para a nossa produção do raio-x. O que é? Gerador de elétrons. Eles são gerados aonde? Aonde? No cátodo, que é o polo negativo, quando este filamento de tungstênio é aquecido no vácuo, ok? Daí, qual é o segundo item do nosso slide anterior? Acelerador de elétrons. Então, a gente já falou do gerador de elétrons, agora esses elétrons precisam ser acelerados, arremessados contra quem? Eles são gerados aqui e precisam ser acelerados contra o alvo ou o anteparo que está no ânodo, que é o polo positivo. Antes da gente falar das características do ânodo, eu vou falar do segundo item, que é o acelerador de elétrons. Quem que acelera esses elétrons? A diferença de potencial entre o transformador de baixa tensão e o de alta tensão. Então, os elétrons são acelerados aqui, e a diferença de potencial entre esses dois transformadores que estão interligados aceleram os elétrons. Ok? Daí contra o alvo ou o anteparo. Então, vamos falar um pouquinho do ânodo. O ânodo, ele é o polo positivo do tubo de raio-x. O cátodo é o negativo, o ânodo é o positivo. Se vocês olharem, eles têm conformações diferentes. O ânodo, ele já é formado por um bloco, esse marrom aqui é um bloco de cobre, não é molibdênio, como a gente tem no cátodo, ele é do metal cobre, ele é um bloco, ele é biselado aqui em 20 graus com a vertical, veja, ele não é reto aqui, ele tem um bisel, ele é inclinado 20 graus, e nele está incrustado, está colocado uma placa retangular, que é esta branca aqui, que nós chamamos de alvo ou anteparo. Está aqui no cobre. Então, esse alvo anteparo faz parte do ânodo. Repito, o ânodo é o polo positivo. E é uma placa retangular. De que metal? Tungstênio. Puxa, professora, de novo você falou do tungstênio. Realmente, o tungstênio é um filamento aqui do cátodo, e esta placa retangular, que é o alvo ou anteparo que está no ânodo, também é de tungstênio. Eu tenho tungstênio aqui e eu tenho tungstênio aqui. Vocês poderiam me perguntar, professor, então por que não fez tudo de tungstênio, tudo de molibdênio, tudo de cobre, ok? Porque o tungstênio está tanto no cátodo como no ânodo. Por que esse metal tungstênio? Porque aqui dentro, pessoal, gera muito calor, que eu já vou explicar adiante. E o tungstênio, ele é utilizado porque ele tem alto ponto de fusão. O que quer dizer alto ponto de fusão? Ele não derrete facilmente. Né? O ponto de fusão dele é alto, então por isso que ele é utilizado no cátodo e no ânodo. Ele aguenta altas temperaturas, ele tem alto ponto de fusão e também alto número atômico, que vocês já vão entender porque alto número atômico ele é um elemento bem estável na natureza. Naquela nossa tabela periódica, se vocês verem, ele está quase no início, o tungstênio, porque ele tem alto número atômico, então ele é um elemento estável. Tá? Vamos conseguir entender isso melhor lá na nossa aula de física das radiações. O importante agora é vocês saberem que ele tem alto ponto de fusão e alto número atômico. Por isso que o tungstênio está nesse filamento em espiral aqui no cátodo e também está em forma de uma placa retangular no ânodo. Então, vamos lá. A gente teve a geração de elétrons aqui no cátodo, depois esses elétrons foram acelerados contra quem? Contra o alvo, que também é chamado de anteparo. Então, imagine algo que vem
acelerado, eles são arremessados, jogados contra o alvo anteparo. Daí, como é biselado aqui, ó, inclinado em 20 graus, os elétrons aqui já saem em forma de raio-x e passam por essa janela, que é aquele slide anterior. Eu gosto muito aqui, ó. Veja um filamento de tungstênio aqui, imagine que essas bolinhas azuis são os elétrons que estão sendo acelerados contra quem? Que está aqui, o alvo ou o anteparo, e saem aqui em forma de raio-x. Então, vi tudo isso dentro do vácuo. Então, nós já falamos dos 4 itens para a produção do raio-x. Primeiro, eu preciso do gerador de elétron, depois esses elétrons precisam ser acelerados contra quem? O alvo ou anteparo, que é de tungstênio, ok? Então, vejam que aqui dentro do cabeçote, tudo isso aqui se chama cabeçote do aparelho. Nós já falamos sobre o tubo do raio-x, que tem os 2 polos, que ele é de vidro plumbífero, que tem a janela aqui que deixa passar o raio-x. Falamos do cádoto, que é o polo negativo, o ânodo, que é o polo positivo, e que eles estão interligados por 2 transformadores, o de baixa tensão e o de alta tensão. Vejam que tudo isso daqui está mergulhado no óleo, tem óleo aqui dentro. Portanto, quando a gente termina de usar o nosso aparelho de raio-x, não podemos deixar como está aqui na figura, esse cilindro para baixo, ó. Ok? Ele sempre tem que ficar com o cilindro para cima, o cilindro localizador, para que a gente evite que escorra o óleo aqui. Não é para ocorrer. Quando ocorre isso, é que algo está errado. Você para de usar o aparelho, tá? E tem que chamar um técnico. Então, o correto é você sempre deixar o cilindro localizador, o contrário que está esse desenho, para cima, e não ajudando a gravidade para que o óleo possa escorrer por aqui. E, repito, o óleo não deve escorrer. Daí vocês podem me perguntar, mas professora, para que óleo? Por que o tubo do raio-x e o transformador de alta, o de baixa e alta tensão, os 2 transformadores, precisam estar mergulhados no óleo? Pessoal, fundamental a função do óleo. Então, na verdade, eu até gostaria que vocês anotassem isso daí. O óleo tem 3 funções do óleo, 3 funções. A primeira função, o óleo, vamos imaginar, o que eu falei que gera aqui dentro? Muito calor. Já vamos falar sobre isso, muito calor. Ok? E todos já pegaram no aparelho de raio-x esse cabeçote e ninguém queimou a mão. Veja, nem quente ele estava, nem morno. Não estava. Por quê? Porque o óleo está aqui. Então, a primeira função do óleo é o quê? Refrigerar a ampola. Porque aqui forma muito calor, vai ficar muito quente, ele refrigera a ampola. Ok? Segunda função, por favor, anotem lá. Nós temos o transformador de baixa e alta tensão. Nunca eu ouvi alguém me dizer que tomou choque. Recebeu choque. Aí peguei no aparelho e levei um choque. Não, porque ele é um isolante elétrico. Não tenham medo, vocês não vão queimar a mão, vocês não vão receber choque, porque a segunda função do óleo é ser isolante elétrico. Se vocês quiserem colocar, para ficar mais fácil, para estudar lá, lembrar na primeira função, que ele refrigera a ampola, ele é isolante térmico, né? Então, ele não deixa queimar a mão, ele é isolante térmico. Ele não deixa você levar choque, então ele é isolante elétrico, ok? A terceira função, deixem a linha aí, que é para frente eu vou falar que o óleo tem mais uma função. Já vou explicar adiante. Então, o que eu disse para vocês aqui dentro? Que como gera muito calor, vejam que curiosidade. É bem interessante. Quando os elétrons são gerados aqui e acelerados contra o alvo anteparo, aqui dentro é gerado 99% de calor. Eles vão falar, credo, professora, e de raio-x? Apenas 1%. Então, 99% é gerado calor aqui dentro. E apenas 1% dos elétrons são convertidos em raio-x. Então, por isso a importância do óleo. Se não, imagine 99% de calor, a gente ia colocar a mão e ia queimar a mão.
por isso que ele é isolante térmico. E também não vamos levar choque, porque ele é isolante elétrico. Aqui cabe na palma da nossa mão. Aqui eu estou mostrando um tubo de raio-x para vocês, tá? Onde aqui só está invertido. O ânodo está para cá, o cátodo está para cá. Ele é de vidro plumbífero, o que é o coração do nosso aparelho. Isso aí é um tubo, a ampola do raio-x que cabe no periapical, né? Nos aparelhos de raio-x periapical. Cabe na palma da nossa mão, ok? Então, veja, os raios. Aqui, esta frase, ela está resumindo o que nós falamos até agora naquele desenho esquemático. Os raios-x, eles são produzidos por um freamento brusco de elétrons contra um alvo anteparo, não é isso? Os elétrons são gerados e eles são acelerados. E quando você acelera algo, como que vai ter? Um freamento brusco. Ó. Você está jogando os elétrons contra o alvo anteparo. Então, eles são freados contra o alvo anteparo, esse freamento brusco, e sai em forma de raio-x. Então, nós temos a produção do raio-x. Lembrando que nós precisamos dos 4 itens. Então, com um choque, quando os elétrons vêm acelerados e se chocam contra o alvo anteparo, vejam lá, 99% é calor gerado lá. E apenas 1% é raio-x, que sai em forma de raio-x, ok? Por que o ânodo, aqui o desenho está, o cátodo está para a direita, o ânodo dá para a esquerda, não tem problema nenhum no desenho, só está invertido. Então, o filamento de tungstênio, os elétrons são acelerados e são jogados. Acelerados contra quem? Que é retangular aqui. O alvo ou o anteparo que está no ânodo. E aqui ele sai em forma de raio-x. Então, o efeito Benson, ou princípio de foco linear, está relacionado ao alvo ou anteparo, que é essa placa retangular aqui. Ok? Não vou explicar isso agora, isso aqui está na aula de fatores, então na aula de fatores vai ficar melhor para a gente explicar. Hoje o que eu quero que vocês entendam que o alvo anteparo está no ânodo e ele é biselado aqui em 20 graus, tá? E ele é retangular, isso é chamado de efeito Benson. Mas, repito, vamos explicar melhor na aula de fatores. Então, o nosso raio-x, ele é policromático. O que quer dizer isto? Ele apresenta vários comprimentos de onda. Então, eu acho que eu já comentei isso com vocês desde a nossa primeira aula lá de histórico. Que é errado a gente falar raio-x, estão lembrados? Não é raio no singular, e sim raios, porque dentro do nosso aparelho sai um feixe de raios, muitos raios. E esses raios, eles têm comprimentos de onda. Então, alguns têm comprimentos de onda curto, outros têm comprimento de ondas maiores, mais longos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dentro do nosso aparelho sai um feixe de raios, muitos raios. Alguns com comprimento curto, outros com comprimento maior, longo. Então, por isso que o nosso raio-x é chamado policromático. Ele apresenta vários comprimentos de onda, ok? Para a odontologia, na verdade, para a área de saúde, mas nosso curso é de odontologia. O que nos interessa? Os raios de pequeno comprimento de onda. Então, saem os raios de grande comprimento de onda e saem os raios de pequeno comprimento de onda. Para a gente, interessa os de pequeno comprimento de onda. Por quê? Porque eles são mais penetrantes. Eu quero que ele chegue no meu paciente, ele penetre e forme a imagem. Então, isso aí, para vocês entenderem melhor, é uma fórmula, ok? E nós vamos explicar isso melhor na aula de física das radiações. Então, eu não vou entrar agora nesta questão, eu só quero que vocês saibam que os nossos raios-x, o que nos interessa, são os de pequeno comprimento de onda, porque eles são mais penetrantes. Lembrando que do nosso feixe sai raios de grande comprimento de onda e de pequeno. O que nos interessa são os de pequeno. Por quê? Porque eles penetram no paciente e formam a imagem. No nosso aparelho, além do nosso tubo do raio-x, que eu mostrei lá para vocês, que é o coração do nosso aparelho, que tem o cátodo, que tem o ânodo, onde vai ser produzido os raios-x, nós temos outras peças muito importantes no nosso aparelho também. Uma delas se chama filtro de alumínio e a outra colimador. Duas peças importantíssimas, com funções muito importantes. Então, na seta em vermelho aqui, ó, eu estou mostrando um filtro de alumínio. Em volta dela,
desse filtro de alumínio, em verde, aqui na seta verde, eu estou mostrando o colimador. Repito, são duas peças importantíssimas. Aqui eu tirei uma foto lá de dentro do cilindro. Eu aproximei a câmera no cilindro e tirei lá, então aqui, ó, em volta que vocês estão vendo, é tudo cilindro. Então, se você colocar o olho lá, é isso que você vai ver. É o alumínio colimador. Eu voltando aqui nesse desenho esquemático, eu gosto demais desse desenho porque dá para entender. O que eu tô falando, ó, tem um cilindro localizador, eu coloquei a câmera aqui. Tá? O que eu estou mostrando tá aqui, ó. Aqui eu tenho filtro de alumínio e aqui eu tenho colimador. Então, repetindo, ó, o nosso raio-x vai sair aqui, apenas 1% de raio-x, e ele passa aqui pelo filtro e pelo colimador para chegar no meu paciente. Ok? Então, vamos falar da função do filtro, que é importantíssimo. Esse filtro aqui, ó, por exemplo, este aparelho, o alumínio tem a espessura de 1 milímetro, depende do aparelho de raio-x. Esse aqui eu estou dando um exemplo que tem a espessura de um alumínio de 1 milímetro. O filtro de alumínio, nos aparelhos de raio-x peripicais, ele tem esse formato de moeda aqui. Imagine o tamanho de uma moeda de R$1. Tá? Então, ele tem um formato circular e ele é de alumínio. Ok? E nesse caso aqui tem a espessura de 1 milímetro. Vamos falar da função deste alumínio, desse filtro de alumínio. Então, importantíssimo, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. O alumínio, ele, ó, filtro de alumínio, ele faz a filtração adicional do nosso aparelho. Como assim, professora? Filtrar o quê? Por que ele recebeu o nome de filtro de alumínio? Lembra o que eu falei? Que o nosso raio-x é policromático. Sai um feixe de raio-x de dentro do nosso aparelho. Raios de grande comprimento de onda e raios de pequeno comprimento de onda. O que nos interessa? Os de pequeno comprimento de onda. Aí entra a função do filtro de alumínio. O filtro de alumínio, ele filtra, ele barra quem? Os raios de grande comprimento de onda. E deixa passar apenas de pequeno comprimento de onda, que é que nos interessa. Já volto nesse slide, que aqui esse slide eu consigo explicar melhor. Então, imagina, aqui a gente tem o cabeçote do aparelho, aqui dentro do raio-x, e está saindo lá o nosso feixe de raio-x, tá? Lembra que eu falei que ele sai em forma de leque, ele é divergente. Então, aqui está saindo raios de grande comprimento de onda e de pequeno. Quando eles passam pelo filtro de alumínio que está aqui, ó, para passar pelo cilindro e chegar no nosso paciente, o filtro de alumínio está aqui. O que o filtro de alumínio faz? Então, vamos para cá. Faz de conta que eu dei um zoom e esse verde aqui é o filtro de alumínio. Então, está saindo da nossa ampola raios de pequeno comprimento de onda e raios de grande comprimento de onda. Quando eles passam pelo filtro de alumínio, vejam lá, quem que passa? Só os de pequeno comprimento de onda. Os de grande comprimento de onda não passam. O filtro de alumínio barra eles. Por isso que ele recebeu esse nome de filtro de alumínio. Ele filtra, ele barra. Deixa passar apenas quem? Os raios de pequeno comprimento de onda. Gente, fundamental, importantíssimo o filtro de alumínio. Porque para que eu vou querer que chegue no meu paciente raios de grande comprimento de onda? Eles são ditos raios moles. Eles não têm o poder de penetração, eles não penetram como os raios de pequeno comprimento de onda. Então, eles vão chegar no meu paciente absorve, mas ele não penetra o suficiente para formar a imagem. Então, para que eu vou querer dar mais radiação para o meu paciente desnecessária? Então, o filtro de alumínio é uma maneira de proteger o nosso paciente. Ele vai deixar chegar no nosso paciente apenas os raios de pequeno comprimento de onda e não os de grande comprimento de onda. Ok? Então, voltando nesse slide aqui, a filtração total do nosso aparelho, total, não se dá apenas pelo filtro de alumínio. Ele tem um amigo que ajuda ele, entendeu? Então, quem que ajuda o filtro de alumínio a filtrar os raios de grande comprimento de onda? É a filtração inerente do nosso aparelho. Qual é a filtração inerente? O óleo. Estão lembrados que eu pedi para vocês deixarem uma linha lá, que seria a terceira função do óleo.
Lembram, voltando lá no nosso desenho esquemático, a gente viu que tudo está mergulhado no óleo, ó, tá vendo? Ó, o óleo está aqui, ó, mergulhando em tudo. Então, quando o raio-x, o feixe sai daqui, ó, de raio-x, antes dele passar pelo filtro de alumínio que está aqui, ele já passou pelo óleo. E o óleo também ajuda a segurar, a filtrar quem? Os raios de grande comprimento de onda. Portanto, a filtração total do nosso aparelho se dá a total, é pelo filtro de alumínio e o óleo. Os dois juntos filtram quem? Os raios de grande comprimento de onda e deixa passar apenas de pequeno comprimento de onda. Então, se eu perguntar quem que filtra os raios de grande comprimento de onda, qual é a resposta correta? Não é apenas o filtro de alumínio, é o filtro de alumínio e o óleo. O filtro de alumínio é uma filtração adicional. Ajuda o óleo, que é a filtração inerente do nosso aparelho, e isso dá a filtração total. Ok, pessoal? Então, é muito importante o filtro de alumínio e o óleo filtrar que raios de grande comprimento de onda. Agora, vamos falar da colimação, do colimador, que é a outra peça muito importante no nosso aparelho de raio-x. Se a gente voltar lá, eu falei que o filtro de alumínio, ele é um círculo, como se fosse uma moeda de R$1. Agora, imagine o colimador. O colimador é um anel, que a seta verde está demonstrando aqui, um anel justaposto ao filtro de alumínio. Então, imagine que eu tenho uma moeda de R$1 e justaposta ao redor dela, adjacente a ela, eu tenho um anel. Esse anel se chama colimador. Do que ele é? Qual é o material? Do que ele é formado? De chumbo. Ué, professora, mas o chumbo não deixa passar raio-x. Realmente, o chumbo, ele não deixa passar o raio-x, porque o chumbo, ele tem alto número atômico, é o elemento mais estável da natureza. O chumbo, que a gente fala Pb, estão lembrados da tabela periódica? A tabela periódica, ela foi criada, tá, baseada no número atômico dos elementos. Então, o chumbo é um dos elementos que tem maior número atômico. Quanto maior o número atômico do elemento, mais estável ele é. Então, o chumbo ele não deixa passar o raio-x. Por isso que a gente protege o nosso paciente com avental de chumbo, nós temos protetor de tireoide que é de chumbo. Em todos os... ela é protegida, né, os nossos box lá por chumbo, a porta é de chumbo, o vidro é de vidro plumbífero, é de chumbo, porque o colimador aqui também em volta este anel aqui, ele é de chumbo, ele não deixa passar o raio-x. Daí vocês vão entender o por quê. Então vamos nesse desenho, porque aqui a gente explica melhor. Vejam, de novo, aqui eu tenho um desenho esquemático do cabeçote do aparelho. Aqui dentro a gente tem o tubo de raio-x. Então, vai sair daqui de dentro, lembram? Um feixe de raios X. Vários raios. Vários raios. Um feixe, e ele é divergente. Vocês estão vendo que ele abre? Ele é divergente. Convergente, fecha. Divergente, abre. Então, o feixe de raio-x é divergente. Se não tivesse esse colimador, ó, aqui no meio é o filtro de alumínio, em volta dele é o colimador de chumbo. Se não tivesse esse colimador, pessoal, que é de chumbo, o que aconteceria? Vejam lá, eu iria irradiar o paciente, ó, se eu continuar a linha aqui, ó, eu irradio até lá em cima e aqui eu irradio até lá embaixo. Então, imagine, eu fazer uma pele apical no paciente, eu ia irradiar ele do fio do cabelo ao dedão do pé. A gente até brinca, ó, porque eu tenho um feixe, ó, eu irradio tudo, ok? Quando esse feixe passa pelo colimador, o que o colimador faz? Ele diminui essa divergência, ó, ele diminui e só irradia, por exemplo, na técnica pele apical, 7 centímetros na face do paciente. Então, com 7 centímetros, eu consigo radiografar tanto maxila como dentes de mandíbula. Ok? Eu não preciso radiografar todo o paciente. Vocês viram como é importante esse dispositivo chamado colimador? Ele também protege o meu paciente. Eu vou delimitar a área que eu quero radiografar.
Então, eu gostaria que vocês anotassem aí qual é a função do colimador. Diminuir, reduzir a divergência do feixe de raio-x. Ele não vai tornar o feixe convergente, ok, pessoal? Ele vai diminuir essa divergência. Vou repetir. Qual é a função do colimador? Diminuir, reduzir a divergência do feixe de raio-x. Então, ele era assim, agora ele reduziu, continua divergente, mas está menos divergente, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Então, ele não vai diminuir, ele não vai tornar o feixe convergente, não. Porque às vezes eu pergunto na prova e a resposta é assim, é transformar o feixe de raio-x de divergente para convergente. Nada disso. Ele vai diminuir, reduzir a divergência do feixe de raio-x, limitando a área radiografada, limitando o feixe apenas à área radiografada. Eu não preciso, para radiografar um dente do paciente, radiografar ele do fio do cabelo ao dedão do pé. Eu tenho que emitir raio só onde eu quero radiografar. Eu vou limitar o feixe à área radiografada. Então, esta é a função do colimador. Muito importante, função do filtro de alumínio e função do colimador. Tudo bem? Vou revisar rapidinho aí. Qual é a função do filtro de alumínio? Filtrar, barrar os raios de grande comprimento de onda, deixando passar apenas de pequeno comprimento de onda. Qual é a função do colimador? Reduzir, diminuir a divergência do feixe de raio-x, tornando-o menos divergente. Então, se ele vai reduzir, diminuir, ele vai tornar menos divergente, limitando a área radiografada, só onde eu quero radiografar. Aqui eu quero fazer um parênteses, isso aí eu estou falando no nosso aparelho de raio-x periapical, que o dentista tem no seu consultório, tá? Nós vamos irradiar em torno de 7 centímetros. Agora, professora, se eu quero fazer uma panorâmica, que nós vamos ter na rádio 2, concorda que a panorâmica ela é maior do que 7 centímetros? A panorâmica pega no mínimo 15 centímetros. Então, o colimador no aparelho de raio-x panorâmico, ele é maior? Vamos pensar agora na teleradiografia, que é uma outra radiografia que vocês vão ter também na rádio 2, que pega toda a cabeça do paciente. Então, na teleradiografia, o colimador para realizar a teleradiografia é maior. Então, vai depender da região que você quer radiografar. Não sei se alguém já fez radiografia do tórax do paciente. Todo o tórax do paciente. É lógico, uma radiografia de tórax, nesse aparelho de raio-x, né, médico que faz radiografia de tórax, o colimador vai ser maior. Então, ele vai radiografar só o tórax do paciente, não radiografa nem para cima nem para baixo. Então, por isso que todo aparelho de raio-x, não importa se vai realizar radiografias intrabucais ou extrabucais, se seja odontológico ou médico, todo aparelho de raio-x tem que ter o filtro de alumínio e tem que ter o colimador. Ok? São duas peças fundamentais em todos os aparelhos de raio-x. Então, quando a gente vai comprar um aparelho de raio-x, então a gente tem que ver o que a gente está comprando. Eu acho que eu já comentei com vocês que aqui no Brasil, lembram lá na aula do paralelismo, que a Anvisa, ela autoriza só a produção de raio-x acima de 70 kV. Então, vejam, esse aparelho, ele tem 70 kV e ele tem 7 miliamperes. Então, nós vamos explicar melhor kV e miliamperes também lá na aula de fatores. Esse é o regime, esses são os regimes de produção do raio-x. Então, quando a pessoa fala, qual que é o regime de produção do teu raio-x? Ele está perguntando quanto que tem de miliamperagem, quanto que tem de quilovoltagem. Essas são as características do teu aparelho de raio-x. Lembra que eu falei que para a gente realizar a técnica periapical do paralelismo, os aparelhos precisam ser acima de 90 kV, que aqui no Brasil, os nossos aparelhos são de 70 kV, não realizam a técnica do paralelismo, né? Então, tem que ser de 90 kV ou 100 kV. Então, kV, eu quero que vocês só entendam duas coisinhas nessa aula agora. Miliamperagem, se eu não quiser escrever por extenso, eu posso falar MA. Miliamperagem é MA. O M minúsculo e o A maiúsculo. É assim que a gente abrevia miliamperagem.
quilovoltagem, ó, eu posso escrever por extenso ou colocar KV maiúsculo, ambas letras maiúsculas. Então, eu tenho MA e eu tenho KV, que são regimes de produção dos meus raios-x. Aqui eu tirei a foto da plaquinha que está no aparelho de raio-x. Então, esse aparelho de raio-x mostra que ele é um aparelho de 70 kV e ele é de 7 MA. Vamos explicar melhor na aula de fatores, tá? Então, só para vocês entenderem que MA quer dizer a quantidade de raio que sai de dentro do meu aparelho, que é a miliamperagem. Já a quilovoltagem, que é o kV, é a qualidade do meu raio-x. Vejam, quantidade é uma coisa, qualidade é outra, ok? Miliamperagem é a quantidade de raio que está saindo lá de dentro. E quilovoltagem é a qualidade. Quando eu falo qualidade, é o poder de penetração. Então, um aparelho de 100 kV, a qualidade dele é melhor do que o de 70, porque o de 100 kV ele tem uma qualidade melhor, porque o poder de penetração dele é maior do que o de 70 kV, ok? Então, comparando o aparelho de 70 kV com o de 100, a qualidade do de 100 é melhor, porque quanto maior o kV, maior a qualidade do meu aparelho, que é o poder de penetração. E MA é a quantidade que produz de raio-x. Então, vou dar um exemplo. Esse aparelho que eu tirei a foto ali, ele tem 7 MA, 7 miliamperes. Se eu tenho um aparelho, por exemplo, de 10 miliamperes, 10 é mais que 7. Então, o meu aparelho de 10 miliamperes, ele produz uma quantidade de raio maior do que o de 7 miliamperes. Então, lá na aula de 14, nós vamos voltar a discutir isso daí. Ok? Então, só para vocês saberem que miliamperagem é a quantidade, está relacionada ao enegrecimento da película. Lembra lá da densidade na aula de filme? Eu dou mais radiação, a radiografia fica mais escura. Isso quer dizer enegrecimento da película. Eu dou menos radiação, minha radiografia fica mais clara. Estão lembrados disso? E a quilovoltagem está relacionado ao contraste. Lembram lá dos tons de cinza que eu falei? Tem o branco e o preto e tons de cinza intermediário, ó, tons de cinza entre o preto e o branco. O que quer dizer isso? Contraste. Então, um aparelho de 100 kV, o contraste dele é mais bonito do que um aparelho de 70 kV, né? Que está relacionado à quilovoltagem. Mas vamos retomar tudo isso em aulas adiantes também, tá, pessoal? Como aqui, ó. Aqui, esse menininho está em todos os livros de radiologia. Então, é o mesmo menininho, fotografado na mesma posição, mas com máquinas diferentes. Estão fazendo uma analogia com raio-x, tá? Então, aqui, ó, do branco para o preto, eu só tenho 2 tons de cinza. Nesta foto, do mesmo menininho, mas com outra máquina, entre o branco e o preto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tons de cinza. Então, eu estou mostrando contrastes diferentes para vocês. Então, aqui eu tenho uma foto com alto contraste, a escala é curta. Por que a escala curta? Poucos tons de cinza entre o preto e o branco. Poucos tons de cinza. Já aqui, no baixo contraste, a escala é longa, muitos tons de cinza entre o preto e o branco. Se vocês lembrarem da nossa aula de filme, eu falei que eu não quero uma radiografia nem de baixo contraste e nem de alto contraste. A gente quer de médio contraste, porque muitos tons de cinza embaralham a minha vista. Poucos tons de cinza, a radiografia fica horrível. Mas se vocês compararem aqui, na foto onde tem mais tons de cinza, eu consigo ver detalhes melhores, o contorno da orelha dele melhor com a sombra, tá? As penugens do cabelinho dele, o contorno dos olhos aqui, porque quanto mais tom de cinza eu tenho, vai melhorando a qualidade da minha radiografia, o contraste. Okay? Isso está relacionado diretamente com o KV do nosso aparelho. Então, vejam aqui, radiografias com poucos tons de cinza. E aqui uma radiografia com os tons intermediários de cinza. Olha que diferença, pessoal. Aqui pula do preto para o branco muito rápido, né? Embora essa esteja clara e essa esteja densa, escura. E aqui, olha que bonito, eu vejo que o paciente tem uma cárie aqui, ó. Olha o esmalte, ele tem uma outra cárie aqui, ó. A gente brinca, as cáries estão se beijando. Aqui ele tem uma resina e tem imagem radiolúcida sob a resina, abaixo da resina, que é a amálgama. Veja como eu vejo o espaço do ligamento periodontal. Então, uma radiografia que ela está com densidade média, não está nem
clara e nem escura, e ela tem os tons intermediários de cinza entre o preto e o branco legal, que é um contraste médio. Ok? Mas vamos retomar bastante isso aí ainda. Então, para a gente finalizar, para a gente ter uma radiografia tecnicamente boa, vocês vão concordar comigo que ela tem que ter o máximo de detalhes. Eu tenho que ver detalhes, diferenciar esmalte de dentina, ver o espaço do ligamento periodontal, conseguir visualizar cáries, como essas restaurações estão, se esse paciente está com lesão ou não. Ela tem que ter o um mínimo de distorção. O que é a distorção, pessoal? A distorção, ela não está tremida, eu consegui visualizar bem toda a imagem, todo o contorno, né, dessa imagem e ter um médio contraste e média densidade. Não quero nem escuro nem clara, e eu quero uma radiografia com contraste médio, né, tons de cinza intermediários suficientes. E lembram que lá na aula de filme eu disse que aparelho de 70 kV a gente consegue um contraste legal. Né? A gente consegue ficar com os tons de cinza intermediários, uma quantidade suficiente para não embaralhar a nossa vista. Então, a gente consegue isso daí, ok? Os aparelhos de raio-x odontológicos, eu vou passar aqui para vocês, quando vocês comprarem, vocês vão ter que escolher. Se vocês querem ele de base fixa ou móvel, o que quer dizer isso? O móvel, ele vem numa coluna com rodinha. Deixa eu só ver se tem uma imagem. É esse aqui, ó, base móvel. Então, ele tem esta coluna aqui, né, onde tem o aparelho de raio-x, e ele tem essa base com rodinha, que você coloca onde você quiser no seu aparelho de raio, no seu consultório. Ou a base fixa, como é lá na Tuiuti, ele é fixado na parede, ele não tem a coluna com rodinha. Se vocês me perguntarem, professora, qual você prefere? Eu prefiro, particularmente, a base fixa, porque depois que você usa, você pega todos esses braços articulados e encosta lá na parede, ok? O de base móvel, essa base aqui, ela é muito grande, porque ela tem que dar estabilidade, senão o aparelho vai tombar. E eu acho, particularmente, um estorvo dentro do consultório, porque você tem que ter um consultório com uma metragem bem maior, para que tenha espaço para você estar puxando esse aparelho de um lado para o outro. Você tem que imaginar que você vai radiografar do lado esquerdo, do lado direito, então ele tem que ficar rodando no seu consultório. Às vezes você tem um espaço reduzido e ele atrapalha demais. Já o de base fixa, você puxa da parede quando você quer usar, terminou de usar, encosta ele lá na parede, ele não te atrapalha. Mas isso aí é uma opinião pessoal, cada um tem que escolher o que você acha melhor. Eu recomendo que você faça todo a ergonomia do seu consultório, toda a sua planta, já imaginando onde vai estar fixado o aparelho a uma distância que você possa puxar, né, o braço do aparelho de raio-x e realizar as suas radiografias. O corpo, então, a gente tem a base, que é fixo ou móvel. O corpo do aparelho. Você, no corpo do aparelho, você vai ter o autotransformador, o estabilizador, que já vem com ele para estabilizar a energia, o seletor de KV e MA, que eu mostrei lá na foto para vocês, e o marcador de tempo. Tudo isso daí está no corpo do aparelho, ok? Daí você tem o cabeçote. Então, deixa eu só mostrar o corpo lá para vocês entenderem. Ó. Aqui no corpo do aparelho, então você que essa base é móvel, no corpo do aparelho tem tudo que eu falei, o estabilizador, o marcador de tempo, que nesse daqui, olha, é um fio que você tem que se afastar do paciente. Na aula de radioproteção, nós vamos mostrar como que o dentista deve se posicionar no seu consultório para disparar o raio. Existe uma distância mínima que ele deve manter, né, e a posição que ele deve ficar. Lá na nossa clínica de radiologia, a gente sai do box, fecha a porta e vejam que o disparador está por fora. Esse fio aqui, ele passa por cima do box e você dispara lá fora. Então, você está protegido pela porta de chumbo. Já no consultório, a gente não vai ter essa porta de chumbo. Então, na aula de radioproteção, eu vou mostrar. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o corpo do aparelho. Agora, vamos para o cabeçote. Lembram lá? Ó, a nossa aula foi toda baseada no cabeçote, no cilindro localizador. Tudo que eu falei hoje está aqui dentro, ó, do cabeçote. Então, vamos lá. No cabeçote, você tem a ampola de raio-x, que é o tubo de raio-x, o coração do aparelho. Lembram? Tem os transformadores de alta e baixa tensão. Dali, você vai ter também o filtro de alumínio colimador, que nós falamos das funções, e o cilindro localizador. Tudo isso daqui faz parte do
cabeçote. E, para terminar, temos o braço articular, que ele une o corpo ao cabeçote. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu tenho a base, o corpo do aparelho e o cabeçote. Unindo o corpo ao cabeçote, eu tenho os braços articulados, que esse aparelho tem um braço e dois braços. Me limita demais, porque você puxa o aparelho, dependendo da região que você quer radiografar, lembra que os raios podem vir de cima ou de baixo. Dependendo do que você queira radiografar, o braço fica curto, então você coloca o aparelho, vai embora. Porque o braço articulado ele é muito curto. Comparem com esse aqui, veja que maravilha. Eu tenho um braço aqui, dois, três e quatro. Então, e braços longos, ó, articulados, longos. Então, por mais que ele esteja na parede, eu consigo trazer até meu paciente, fazer todas as radiografias superiores e inferiores. Okay? Tanto do lado direito como esquerdo. O braço não está me limitando. A pior coisa é você trabalhar que coloca o aparelho onde você quer e o braço é curto, daqui a pouco, quando você vira as costas para disparar, o braço puxa o aparelho contra o paciente, ok? Então, né, o oposto do paciente, então fica complicado. Então, eu sempre recomendo, na hora de comprar o aparelho, que lógico ele vai ter, eu recomendo aparelhos de 70 kV, né, de 10, 8 ou 10 miliamperes e vejam os braços articulados. Quantos braços articulados o aparelho tem? Senão isso te limita demais a trabalhar. E isso tem que prestar atenção, tá, pessoal? Então, os aparelhos são compostos por base, corpo, cabeçote e o braço articulado. Cuidado com o braço, ok? Então, a nossa aula termina por aqui, ok? E eu desejo bom estudo para vocês e nos encontramos no horário da aula de vocês para que a gente possa tirar as nossas dúvidas lá, ok? Pessoal, até lá e bom estudo.